Do livro Palavras do Coração, volume 1, Espírito Dr. Hermann, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 20. A Justiça de Deus. As vicissitudes da vida têm, pois, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Eis do que cada um deve se compenetrar. Pelos ensinamentos de Jesus, Deus permitiu que os homens viessem a compreender essa causa. E hoje, considerando-os bastante amadurecidos para compreendê-la, ele a revela inteiramente pelo Espiritismo, isto é, pela voz dos Espíritos. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 3. Muitas vezes o homem indaga como pode acontecer uma aprovação, atingindo um ser, uma família, uma coletividade. Outras vezes, a indagação é dirigida a nós como se fosse um verdadeiro ato de reclamar diante de um acontecimento que perturba, fere e emociona. Os homens ainda nos perguntam como podem acontecer certos fatos se eles são capazes de perturbar a vida de muitos outros. E há também os que dizem como se entrega inerme à luta ou ao sofrimento o coração que é tão bom, tão hábil em raciocínio, tão capaz de superar suas próprias dificuldades. Para essas indagações, única é a resposta: a justiça de Deus. Com efeito, a justiça de Deus deseja para todos os seus filhos a recuperação, a redenção, o reequilíbrio. Muitos choram e sofrem, outros não chegam a chorar nem a sofrer para corrigirem-se, para reequilibrarem-se. Passam por uma primeira fase do processo de recuperação, de reeducação, tomam contato com a lei. Mas chega o dia em que o homem já está preparado para demonstrar que aprendeu, que está apto a passar pelas mesmas experiências porque fez outros passarem. Então a lei se cumpre, natural, enérgica, embora amorosa, mas natural e enérgica. E assim vemos criaturas que atingiram outras criaturas, destruindo-lhes órgãos determinados do corpo, desencarnarem de modo aparentemente estranho, sofrido, sendo atingidos nos mesmos órgãos que atingiram. Alguns que dissiparam a existência em longas noites de aventuras ou tertúlias que a nada levaram, consagrando o princípio da inércia ou do desperdício, reencarnam trazendo formas de doenças capazes de fazer com que se esgotem suas energias em curto prazo, em curto espaço de tempo, tornando-se assim, aparentemente, sofredores, quando, na verdade, apenas resgatam o que lhes estava assinalado no corpo físico e no corpo espiritual. Por outro lado, observamos os grandes vencedores, os que, embora as dificuldades do corpo e as lutas do mundo atravessam os anos em paz de consciência, em serviço espalham alegria ou seriedade, mas espalhando autoridade por onde estejam, mostrando tão somente que tais espíritos são vitoriosos. Aqueles que passam por duras provações, de coração tranquilo, de coração feliz, mostram que as provações que passam por eles não o atingem, porque já são vitoriosos na luta contra o mal. Vivendo as experiências de cada dia, saibamos reconhecer na lei de Deus a lei verdadeira e única que há de conduzir o homem e reger suas provações sem a dureza da legislação terrena, que ainda não se pauta no amor da legislação divina. Com Deus, os assuntos são tratados com vigor, sem excluir a tolerância e a bondade. Com amor, sem excluir a autoridade, o respeito e a forma enérgica de se conduzir a lei. Diante da dor que vemos passar, indaguemos a nós mesmos em que caso estaremos, em que artigo da lei de Deus estaremos incluídos. Que Deus nos ajude, nos abençoe, protegendo, fortalecendo, trazendo muito sossego e muita paz para todos. Hermann. Mensagem recebida em 4 de fevereiro de 1989. A justiça de Deus. Muitas vezes passamos por muitos sofrimentos, muitas inquietações na nossa caminhada,
ou vemos alguns dos nossos amados passarem também por sofrimentos e não entendemos, ou ainda não compreendemos. E é justamente nesse momento que precisamos lembrar de Deus, esse Pai misericordioso, bondoso, amoroso, mas acima de tudo justo, que está sempre ao nosso lado, nos conduzindo ao caminho que devemos percorrer. Se Deus é esse Pai misericordioso, amoroso e justo, tudo que Ele promove em nossa caminhada também tem a sua justiça. E essa justiça passa pelo nosso reequilíbrio. Quando vivemos algumas angústias, não podemos pensar nessa justiça como sendo um castigo, uma punição, uma falta de amor. Não, meus irmãos. Essa justiça, esse momento, essa angústia, ela tem apenas o objetivo de nos promover o nosso reequilíbrio, o nosso reajuste. Assim como temos aquela criança que ainda não anda da forma como deveria, que comete seus equívocos, e o pai, aquele que está ali na proteção, a mãe, o responsável, está ali na sua preocupação, desejando que ele não mexa ali, ou não quebre o copo, e aquele pai fica chamando a sua atenção. É assim Deus conosco. Só que hoje, com o nosso crescimento, muitas vezes nos afastamos dessas conversas íntimas que temos com Deus, e aí sofremos. A dor e o sofrimento são recursos que em alguns momentos é o único recurso que nos faz entender o caminho que devemos percorrer. E aí é justamente nessa situação que o nosso coração começa a se refugiar, começa a entender. Por vezes, temos também alguns companheiros que nessas situações apenas começam a ouvir um pouco sobre essa lei, sem entender ainda o caminho que deve percorrer. Outros, meus irmãos, e aí a gente deseja que estejamos no grupo desses outros, começam a se aproximar um pouco mais de Deus. E o melhor de tudo, Deus, que é esse Pai, voltando a dizer, misericordioso, justo e bom, somente permite que voltemos e passemos por outras provas quando compreendemos, quando entendemos que devemos refazer o caminho, reparando com os outros aquilo a quem ferimos, machucamos. E esses sofrimentos vão promover o nosso reajuste, a nossa aproximação com a lei de Deus. Essa lei que rege os nossos pensamentos, que deve reger a nossa conduta como companheiros de jornada. E como vamos nos reajustar? Como vamos refazer esse caminho? Refazemos tudo isso buscando reparar a quem ferimos da mesma forma ou próximo disso, da forma como ferimos o outro. É por isso que muitas vezes vemos companheiros que reencarnam com algumas patologias mais graves ou com algumas sequelas no corpo físico. E essas sequelas muitas vezes são oriundas do comportamento equivocado que tivemos com outros companheiros em outros momentos da nossa encarnação. E aí, essa é a nossa prova. Experimentar, nesse momento, dificuldades que às vezes provocamos em outros companheiros. E quando vivemos todas essas situações, buscando a elevação, a resignação, o entendimento, somos então promovidos a vitoriosos. Olha que bonito, né? Somos então os vitoriosos. Temos a oportunidade de experimentar, de vivenciar nesse momento, na nossa encarnação, muitas vezes aquilo que promovemos ou que causamos aos outros. E aí somente
o entendimento do amor de Deus por nós é o recurso necessário para que a gente possa passar por essas provas. E um dos recursos primordiais também que Deus nos oferece é a prece, é o entendimento, é o refrigério, é a busca de Deus em nosso coração como recurso para passarmos pelas situações de desafios. A encarnação é esse momento, é essa oportunidade que Deus nos oferece para estarmos sempre nos reajustando com a lei. Quando um companheiro ainda não compreende tudo isso, mas ele já vivencia suas dores, são os momentos, são os estágios que ele vai experimentando de aproximação dele com essa lei. Então, quando vivemos as nossas experiências, as nossas lutas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, devemos elevar o nosso pensamento a Deus, mesmo que essa compreensão não seja clara, transparente e lúcida, mas o amor de Deus vai nos conduzir a passar com serenidade, com tranquilidade e paz. Paz no nosso coração, na certeza de que tudo que nos acontece tem a justiça de Deus como alavanca para o nosso equilíbrio, para o nosso reajuste com a lei de Deus. Com essa lei que muitas vezes pode ser ainda um pouco não tão esclarecida na nossa mente, mas a certeza voltando, a certeza de que tudo que Deus faz é justo, tudo que nos acontece também tem a sua justiça. E aí, quando vemos, companheiros com sequelas graves no corpo físico, com alguma patologia severa, ainda experimentando no corpo físico, mas que eles passam, e muitos de nós também passamos, com resignação, esses companheiros mostram uma autoridade, não essa autoridade equivocada, autoritária, não, mas uma autoridade frente ao sofrimento. Porque esses companheiros, e muitos de nós também, já entenderam que são momentos que passamos para um reajuste nosso com a lei. E aí a gente vai entendendo também que a paz que a gente tanto procura é a oportunidade que temos de vivenciar as nossas dores, mas com um pensamento elevado, com o sentimento de que as coisas que nós vamos vivenciando, vamos nos apropriando, vamos nos aproximando dos sentimentos verdadeiros que tanto Deus espera que desenvolvemos em nós, no nosso coração. A paz, a resignação, a obediência e principalmente a busca desse amor, a busca dessa presença, dessa nossa intimidade com Deus. Então, a revolta, a inquietação não nos promovem esse sentimento, não nos promovem o equilíbrio, não nos reajustam com a lei de Deus. E que, às vezes, nós necessitamos passar pelas nossas provas mais duras, Então, quando estivermos nas nossas inquietações, nas nossas maiores dificuldades, que busquemos elevar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, e que entendamos ou consolidemos em nós a certeza de que, quando a dor for ainda maior, que eu busque pensar o que esse momento pode promover em mim um sentimento mais elevado. Para que eu preciso passar por essa prova? Para que esse momento está acontecendo comigo? O que eu posso aprender com essa situação que vai me promover essa minha aproximação com Deus? O que essa situação pode buscar em mim o meu reajuste com a lei? E com essa certeza, vamos caminhando, vamos consolidando em nós
a paz, a serenidade. Que a certeza de Jesus em nossa vida possa se consolidar em cada momento da nossa encarnação e que o amor de Deus possa sempre ser a bússola que conduz os nossos sentimentos de elevação e de misericórdia. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco, hoje, agora e sempre.